Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui com mais um evento do nosso programa de diversidade e inclusão. Hoje a gente vai ter o prazer de ter a Maitê, ela que está transformando o universo, trazendo o propósito dela de colocar pessoas trans no mercado de trabalho, com um projeto muito lindo. E ela vai falar um pouco da história dela, de como é que é, né, esse trabalho que eles têm exercido. Então, eu vou esperar só mais um minutinho para ver quem vai entrando. Enquanto isso, vocês podem já, de repente, pensando que perguntas querem fazer, né? Vou estar aqui com pergunta e resposta aberto. A gente vai abrir para pergunta no final, tá? E eu vou pedir daqui a pouco para a Maitê se apresentar para a gente. Espero só um minutinho mais para ver se mais pessoas podem entrar na nossa live. Então, vamos lá. Deixa eu trazer a Maitê aqui para a gente. Maitê, vou colocar você no ao vivo. Seja bem-vinda. É um imenso prazer ter você aqui, né? Top voice do LinkedIn, despontando aí com o seu projeto, com o seu propósito. Conta um pouquinho pra gente quem é a Maitê, um pouco da sua história. Isso é uma longa história, viu, Sá? São 51 anos. Em novembro agora faz 51 anos de história nisso que a gente chama de vida aqui, né? Então é uma longa história, mas eu sou uma pessoa que nasci de Curitiba, estava falando para a Sá antes de começar que o meu plano de saúde é a Unimed há mais de 30 anos, na época que não tinha nem regulamentação de ANS nem nada, né? Então eu sou cliente de vocês, então prazer estar aqui. Eu sou uma época que não tinha internet, né, Sá? Então que a gente descobria as questões de diversidade no dia a dia, no cotidiano, no olho, assim, e que tudo era um pouco mais difícil da gente evoluir enquanto humanidade, né? A velocidade era outra dos tempos. Eu sou eu estou loira, mas já fui de todas as cores que você possa imaginar, porque eu tenho várias coisas, várias frentes na minha vida de trabalho. Eu também sou atriz, então eu sou dubladora da Netflix, estou aí na HBO com uma série chamada Hard, que eu estou atuando como atriz. Eu sou consultora de mais de 2.000 empresas, eu tenho uma consultoria de diversidade e inclusão só de mulheres que trabalha aí de maneira interseccional a questão de diversidade, equidade e inclusão nessas empresas variadas, de vários tamanhos, formatos, jeitos, tipos. Sou uma mulher trans, né? Além de ser uma pessoa branca, de olhos claros, cheia de privilégios, o fato de ser uma mulher trans e agora ser uma pessoa 50 a mais aí me leva para os lugares de excludências, porque infelizmente a gente vive num mundo que certas diversidades acabam encontrando uma série de problemáticas, e foi mais ou menos assim, só que surgiu a Transemprego lá em 2013, né? É um projeto idealizado pela doutora Márcia Rocha, que tem eu e a Laerte Coutinho aí como cofundadoras da Transemprego, que a minha primeira faculdade foi Direito lá em Curitiba, e eu lembro que eu estava indo para o terceiro ano de Direito, para o quinto período, e quando eu estava no quinto período, eu fui buscar estágio, que é o que as pessoas vão buscar na vida inteira, vão fazer quando estão nas suas faculdades, estão lá evoluindo na sua parte acadêmica, e eu era apaixonada por direito penal na minha época lá, isso a gente está falando de 1999, né, literalmente século passado. Eu fui nos 20 melhores escritórios de engenharia penal lá de Curitiba, e eu não recebi nenhum deles, eu passei, né? Eu entrei num período grande de depressão, e eu vi que a gente vivia uma das maiores fake news que existe até hoje, infelizmente, se chama meritocracia, né? Que diz que as pessoas são valoradas ou consideradas a partir das suas competências, sejam de soft skills, aí, de habilidades subjetivas, ou de hard skills, das suas habilidades mais acadêmicas, digamos, né, educacionais, e eu vi que isso era uma falsidade, né? Eu falava, gente, mas como que pode? Eu sou uma pessoa extremamente dedicada, estou numa faculdade que é a melhor de Direito do Paraná e não consegui uma vaga num dos 20 escritórios, né? Então, eu demorei muito tempo para entender do que a gente fala hoje dentro das empresas, desses tais vieses inconscientes que a gente fala hoje dentro das empresas, de filtros seletivos que, ao invés de atraírem verdadeiramente os melhores talentos, acabam colocando esse filtro só para algumas pessoas, e outras com competências acabam ficando de fora por conta desses lugares de excludências, por conta desses marcadores sociais que estão fora de algum tipo de padrão ou de padronagem imposta pela nossa sociedade, né? Então, a gente começou essa luta aí da Transemprego há 8 anos, vai fazer 9 anos a Transemprego, agora vai fazer em outubro 9 anos,
e tem sido uma trajetória muito inspiradora, porque a gente foi de uma empresa e hoje a gente completa aqui nessa conversa com a Unimed, a gente está completando a empresa de 2062, né? Então são 2.062 empresas abertas para diversidade e inclusão, são milhares de pessoas trans empregadas neste caminho todo. Só numa das empresas que a gente trabalha, que é parceira, que se chama Atento, que é a maior empregadora aí de pessoas trans, que é uma empresa de telemarketing, que você já deve ter ouvido falar, é uma empresa que tem quase 80 mil colaboradores no Brasil, e a gente conseguiu colocar, nesses 8 anos, 1.300 pessoas trans dentro de uma única empresa, né? Então, é muito bom a gente ver esses caminhos possíveis, mas, logicamente, que nem tudo é só alegria, né? A gente tem um monte de lugares para a gente pensar isso, e eu trouxe essa conversa um pouco nesse sentido para vocês aqui da Unimed, né? Eu não vou discutir com vocês os índices trazidos aí recentemente pelo IBGE, né? Nem os dados aí de que 90% das pessoas trans, elas ainda vivem de prostituição, principalmente quando a gente se refere às mulheres trans, né? E às pessoas travestis, e nem que a expectativa de vida aqui do brasileiro e da brasileira, ela só aumenta, infelizmente, da pessoa trans ainda no nosso país, é de 35 anos, porque é o país que mais mata aí há mais de 10 anos pessoas trans nos índices mundiais de assassinatos com relação à intolerância à identidade de gênero e outras formas e alternativas. Então, de uma pessoa trans branca a 35 anos, se ela além de trans, ela for uma pessoa preta, esse índice de expectativa de vida diminui para 29 anos, né? Então, a gente está falando de vários lugares de desigualdade, mas eu queria focar aqui no lugar da Transempregos mesmo, que eu vim para falar para vocês, né? Hoje em dia, na Transemprego, a gente tem quase 25 mil currículos. A Transemprego é um projeto social totalmente gratuito, tanto para empresas quanto para pessoas trans, para profissionais trans, e desses 25 mil currículos, 40% desses currículos aí tem graduação, mestrado ou doutorado, né? Contrariando um pouco essa lógica que a gente acha que pessoas trans a gente tem que baixar a régua para conseguir colocar dentro das nossas organizações através das competências e das demandas que cada cargo é estipulado quando a gente vai buscar os novos talentos para estar compondo aí a nossa empresa, a nossa organização, né? Então, são pessoas extremamente competentes aí, dessas 40%, que nem eu disse, com mestrado, graduação, e que não conseguem emprego por uma única questão, porque são pessoas trans como eu, né? E eu falo, nossa, olha quanta gente ela não conseguiu mudar, né? E dentro deste universo de pessoas trans que estão dentro da plataforma Transemprego, a gente vê ainda que a gente tem alguns ramos de atividade que eles conseguem empregar mais pessoas trans, tem mais facilidade. Então, os ramos que mais empregam pessoas trans atualmente é o ramo do telemarketing, o ramo do varejo, tem muita empregabilidade, o ramo de tecnologia, e este ramo de tecnologia cresceu bastante nesses últimos 3 anos, 2 anos e pouquinho, até por conta da pandemia de Covid, que muitas vagas que antigamente ficavam muito direcionadas ao eixo Rio-São Paulo começaram a ser remotas, e essa abertura de vagas remotas fez com que novos talentos tivessem essa amplitude maior de contratação e empregabilidade com vagas no ramo da tecnologia devido a isso tudo, né? Agora a gente também tem que analisar as áreas que menos contratam. E aqui a gente tem algumas surpresas nas vagas que menos contratam profissionais transgêneros dentro do Brasil. A primeira é a área automobilística, nós temos a área imobiliária, que é dificílimo, agronegócios, e um lugar que quando eu falo o pessoal fica, nossa, mas jure que esse lugar é fechado? Eu falei, sim, porque a gente tem uma abertura, a gente tem uma ideia de que este ramo que eu vou falar para vocês parece ser muito aberto e é um dos ramos mais complicados da empregabilidade e da diversidade, pelo menos no que tange as questões de pessoas trans, que é justamente a questão da publicidade e propaganda, né? Normalmente, quando esse ramo de empresas ligadas à publicidade, propaganda e marketing acaba contratando ou colocando pessoas diversas, é justamente por uma imposição de alguém superior, né? Seja de um contratante que já trabalha a diversidade, quer que a campanha publicitária tenha diversidade também na sua rede de stakeholders, na sua rede de fornecedores. Então, normalmente, essa organicidade é só para um projeto e o clima ainda não é verdadeiramente inclusivo dentro desses espaços, né? Ainda dentro desses números da Transemprego, eu também queria trazer, né, a gente comemora cada conquista, claro, porque a gente tem crescido esses números não só de empresas parceiras, como de vagas abertas e de pessoas trans colocadas, mas a gente tem observado que essas contratações que ainda estão acontecendo em número crescente, elas são muito higienistas.
E quando eu falo para vocês aqui da Unimed que essas contratações são higienistas, eu quero dizer que, infelizmente, por exemplo, um homem trans, e tudo isso que eu vou falar é colocando pessoas com mesmas soft skills e com mesma hard skills, né? Pessoas, inclusive, no mesmo nível de senioridade, de conhecimento, de experiência dentro da vaga, né? Mas um homem trans é muito mais facilmente contratado do que uma mulher trans tendo o mesmo currículo. Uma pessoa trans, se além de trans ela for negra, me dificulta em 72% a colocação desta pessoa numa mesma vaga e numa mesma oportunidade, tendo o mesmo currículo levado em consideração. A mesma coisa acontece, por exemplo, com uma pessoa trans que tenha passabilidade, né? Eu não sei quantas pessoas aqui que estão nos assistindo conhecem essa terminologia, porque eu não sei a profundidade que vocês têm com relação ao tema diversidade, inclusão e equidade, mas passabilidade, que é um termo que eu nem gosto muito, mas é muito, já tem uma abertura muito grande, porque muita gente fala sobre ele, mas passabilidade é quando uma pessoa, por exemplo, como eu, que sou uma pessoa trans, né, eu sou lida pelo sistema, pelas pessoas à minha volta como uma pessoa cis. É aquele pseudo-elogio que a gente faz, e aí vocês já vão entender porque é um pseudo-elogio, quando a gente elogia uma pessoa trans e fala, nossa, Maitê, se você não falasse que era trans, Maitê, eu não tinha nem percebido que você era trans. Ou quando você fala, pior ainda, você chega para uma pessoa trans e fala, oxi, você quase me enganou, né? Então, como se a gente quisesse sempre estar enganando um sistema, ou como se a gente tivesse sempre muito além daquela expectativa do que a gente imagina quando a gente imagina o que é uma pessoa trans na nossa frente, por conta dos estereótipos, dos vieses, dos estigmas que nos são ensinados, né? Então, uma pessoa trans que tem essa leitura social, dessa passabilidade a seu favor, ela consegue emprego mais fácil do que aquela pessoa que não tem. Isso é um problema para pessoas trans, porque muitas pessoas trans acabam fazendo cirurgias, tomando uso de medicamentos sem quererem fazer cirurgias. Fazem muitas vezes para estarem adequadas e se aproximarem dessa tal passabilidade, por conta dessa facilidade e até por conta da gente ficar mais invisível no meio da multidão e ter uma chance diminuída de ser um alvo e ser a próxima vítima dessa violência que eu falei um pouquinho para vocês aqui no começo, né? Uma pessoa, por exemplo, se ela for trans, uma pessoa for trans e não binária, ela também vai ter mais dificuldades do que uma pessoa que seja binária dentro do nosso sistema. Uma pessoa trans, se além de trans, ela for uma pessoa com alguma deficiência, se além de ter deficiência, ela for uma pessoa migrante, se além de ser trans, ela tiver mais de 50 anos, são cada vez mais marcadores, mais excludências vai gerando em cima, inclusive no processo de contratação de empresas que já estão muito à frente quando o tema é diversidade e inclusão, né? Eu gosto de falar deste lugar que a gente ainda tem, dessas contratações que precisam ser melhoradas e humanizadas nesse sistema, porque eu acho que isso serve até como mote para que vocês na Unimed, aí nessa evolução que vocês estão tendo, nesses caminhos que vocês estão seguindo, vocês consigam ampliar os horizontes de vocês e, quem sabe, até furarem um pouco dessas bolhas que nem as grandes empresas que trabalham com essa temática ainda conseguiram furar. Então, acho que já fica, inclusive, até como incentivo para vocês, olha, se quiserem fazer iniciativa, vocês já sabem um bom caminho de pedras que ninguém ainda conseguiu trilhar e seguir de maneira mais harmônica, de maneira mais horizontal, né? As empresas, né, eu trabalho com muitas empresas, como eu disse, né, eu já passei e atuo em mais de 2.000 empresas de vários tamanhos, formatos, né, eu amo inovação, né, o meu MBA justamente é inovação, tecnologia e conhecimento estratégico, então eu amo realmente saber o quanto todos esses processos são melhorados com mais diversidade, com processos cada vez mais inclusivos dentro das empresas, de maneira consciente, de maneira propositiva, de maneira assertiva. Mas as empresas, cada vez mais, elas estão procurando aí um equilíbrio, né? Entre essas soft skills, quando a gente busca atrair os nossos talentos, e entre essas hard skills que a gente deseja, né? Porque a gente sabe que as empresas, hoje em dia, na maioria dos casos, ainda estão contratando com base nas competências que elas têm em termos de hard skills, né? E tudo bem a gente exigir hard skills para determinadas funções que a gente precisa, para determinadas competências que a gente deseja para determinado cargo, mas a gente sabe que essas empresas que contratam pessoas simplesmente por conta das hard skills, por conta dessas competências, não é por falta do bom exercício dessas competências que elas mandam embora. Elas mandam embora por causa do
comportamento. E comportamento, quando eu falo, tem muito a ver com soft skills, né? De como a gente lida com equipe, de qual que é a nossa posição com relação à inteligência que a gente tem emocional com relação ao grupo, de como a gente trabalha as questões de resiliência, de como a gente trabalha uma série de outras coisas que muitas vezes não são ensinadas dentro de faculdades e cursos, apesar que tem alguns cursos que estão ensinando hoje em dia essas soft skills, o que eu acho muito difícil, porque muitas dessas soft skills são forjadas, né, de verdade a forceps, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as experiências, com as expertises, com o know-how que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, né? Mas empresas inteligentes estão cada vez mais procurando, na hora de buscar os novos talentos, de atrair os novos talentos, buscar um equilíbrio, né, entre essas soft skills e hard skills, assim como estão preocupadas não somente com como atraem as pessoas, mas estão preocupadas também em como a gente retém esses talentos, né? Ainda são poucas, as maiorias das empresas que eu trabalho, mesmo avançadas nessa temática, elas ainda estão muito preocupadas nessa parte de atração, né? Quando ela fala de retenção, no máximo, né, que a gente vê aí no LinkedIn, e eu sou a primeira pessoa trans a ser escolhida como LinkedIn Top Voice lá em 2019, hoje a gente já tem muitas outras pessoas trans que são LinkedIn Top Voice, ainda bem que o LinkedIn aí, a mamãe LinkedIn está crescendo nesse sentido, mas as pessoas que a gente vê dentro deste contexto todo, elas ainda estão muito fechadas ainda, simplesmente em processo de onboarding, né? Elas não estão pensando ainda em plano de carreira, em como fazer com que as pessoas verdadeiramente coloquem os seus propósitos agregados ao propósito da empresa para construir esse trilhar em conjunto, né? As gerações, cada vez que entra uma geração nova, estão cada vez ficando menos tempo dentro das nossas empresas, né? Elas criam startups, elas vão para o empreendedorismo, mas elas não querem ficar doando o que elas têm de mais importante, que é o tempo na vida delas, num lugar que elas sabem que a pessoa não faz aquele tal walk to talk que a gente diz, né? Que é aquilo que você fala, você propaga na prática, né? Cada vez mais as ações mostram de verdade quem somos através das nossas entregas de produtos, de serviços, das nossas relações, da construção deste mundo que a gente deseja, né? Como eu disse, dentro ainda das questões da transemprego, a gente vê algumas problemáticas ainda, que é com relação, por exemplo, as 3 principais questões com relação a pessoas trans dentro do universo corporativo, ainda são questões que dá até vergonha, né, de falar, mas é o que eu trabalho dentro das empresas, que são as questões, a primeira coisa, o nome social, né, as pessoas ainda não entenderam que é obrigação, não é favor, respeitar o nome social da pessoa, que é o nome que a pessoa quer ser tratada. Isso é na lei, né, a gente tem uma lei desde 2019 equiparando o crime de transfobia, isso é um ato transfóbico, ao crime de racismo, e o crime de racismo, ele é inafiançável, ele é imprescritível, ou seja, ele não tem duração para ser cobrado. E ainda tem empresas que ainda estão, por conta dos seus sistemas, né, da burocracia dos seus sistemas, do seu TI que não evolui, ainda tendo dificuldade com o nome social. E empresas de saúde são as principais que dão problema, né? É uma luta não só da Transemprego, mas do Fórum de Empresas LGBT, uma luta com os planos de saúde que criaram gambiarras, né? Porque o sistema de saúde ainda é muito preso em cima desse binarismo, né? De exames de macho e exames de fêmea. Como não existissem homens que engravidam e fêmeas que têm pênis. A gente no sistema de saúde não conseguiu evoluir ainda dentro da nossa metodologia de controle e os planos de saúde que evoluíram conseguiram criar um pop-up, conseguiram criar pequenas gambiarras para essa alteração, né? Então a gente ainda tem muito que mudar com relação a nome social. A segunda questão é o banheiro, o uso de banheiro, né? Quer dizer, ter que ensinar as pessoas o respeito ao banheiro, sendo que o banheiro que dá problema não é nem o banheiro da empresa, né? Se a gente for ver o banheiro que tem violência, quando acontece violência e assédio dentro das empresas, ele acontece na sala do CEO, como a gente viu recentemente numa grande empresa, num grande banco do nosso país acontecendo, é na sala dos CEOs que acontece a violência e não dentro dos banheiros. Se tem um banheiro que acontece violência e estupro, é o banheiro das nossas casas, e que muitas vezes a gente não se preocupa, porque a violência e o estupro, quando acontece com as nossas meninas e mulheres, elas acontecem dentro do nosso lar, se não com o marido, com pessoas próximas, com parentes ou amigos próximos, né? E é um banheiro que a gente não se preocupa, né? A gente fica ainda preocupado com o banheiro das empresas, com o banheiro do shopping, com o assédio que vai sofrer, e se a gente procurar na internet não vai achar violência nenhuma nesse sentido, né? Então, quer dizer, essas questões são a que eu trabalho. E a terceira questão que eu trabalho dentro da Transemprego diz relação aos benefícios, né?
né, de como esses benefícios ainda não atingem pessoas trans. Eu não estou nem falando benefícios exclusivos de pessoas trans, né, benefícios que sejam específicos dessa população. Eu estou falando de benefícios em geral. A maioria das empresas hoje, eu falo de mais de 80% das empresas no Brasil, a licença paternidade é de 5 dias para homens. O que uma empresa diz quando diz para o pai dizendo, olha, a tua mulher vai engravidar e você só precisa ficar 5 dias enquanto ela está dividida em 2 lá. Depois ela que acha uma rede de apoio, você contrate alguém porque a gente precisa de você na empresa. A maioria das empresas é 5 dias de licença paternidade. E aí você começa a ver o quanto não existe equidade nessa busca. Não existe equidade quando uma empresa vai oferecer um plano de saúde para atender a empresa. Porque, que nem eu disse, pessoas trans não estão atendidas muitas vezes dentro desses planos de saúde. Pessoas com deficiência têm dificuldade, pessoas lésbicas ou gay têm dificuldade de achar profissionais competentes que entendam sobre a questão de orientação ou de identidade dessas pessoas, que estejam preparados a respeitar no mínimo o nome social dessas pessoas. Então, quando eu falo de benefícios, eu não estou nem falando de benefícios extras. Eu estou falando de benefícios simples que toda empresa divulga como atrativo para os seus talentos e que, na verdade, não funcionam para todos os seus colaboradores de maneira equitativa. Então, olha o caminho que a gente tem que chegar, né? Lógico que tem empresas que já estão muito mais na frente, né? Eu trago para vocês o caso da Salesforce, né? A Salesforce é a empresa que melhores benefícios tem, porque além dos benefícios estarem totalmente equitativos, né? Na Salesforce a gente não fala nem de licença, assim como várias empresas hoje no Brasil, Great Place to Work acabou de ter também essa divulgação feita para todos os seus colaboradores dentro, né? A gente não fala mais em licença paternidade e maternidade, até porque o conceito do que é família já é muito mais amplo do que o macho fêmea reproduzindo para ter um rebento, né? É um outro conceito de família que a gente traz quando a gente fala de construção familiares, né? A gente fala de avós que cuidam de netos, a gente fala de outras relações, de mães solos, a gente fala de outro lugar que a gente está falando desses conceitos e dessas construções familiares. Mas dentro de tudo isso, por exemplo, empresas inteligentes como a Salesforce falam em licença parental, entendendo nesse distanciamento essas várias construções desses agrupamentos familiares que já existem, já são totalmente tutelados pelo direito, mas que infelizmente as empresas ainda não conseguiram expandir e estão sendo processadas, inclusive por isso, como vocês devem saber, né? Mas a Salesforce, como eu disse, ela tem, olha só os benefícios exclusivos para pessoas trans. Só para pessoas trans, além desses benefícios comuns que estão já em equidade aí, que já estão trabalhando de maneira equitativa, ela oferece $40 mil em reembolso médico, ainda oferece $1.000 para custos legais, para troca de documentação, $500 para troca de roupas e vestuário, porque várias pessoas trans vão precisar fazer também a transição do seu vestuário, e ainda oferece licença remunerada para tempo de recuperação após cirurgias ou quaisquer tipos de procedimentos médicos. Então, quando uma empresa como a Salesforce diz que, além de todos os benefícios serem para todos os colaboradores, ela ainda cria benefícios específicos dizendo: a gente não só quer você aqui, profissional trans, que tem a qualificação para estar dentro, a gente faz questão de você aqui dentro. E este é o grau que a gente deseja que todas as empresas comecem a galgar, pensando realmente em todo o arsenal de diversidade que já existe, por exemplo, dentro da Unimed, né? E para finalizar, antes de eu pedir aí da gente abrir para perguntinha, eu queria trazer 2 provocações também que a gente tem notado muito comum, né? Que empresas inteligentes, elas estão indo muito além da empregabilidade, né? A gente acha que a empregabilidade é a única forma que existe da gente estar ampliando ambientes mais inclusivos, gerando um aumento de grupos subrepresentados dentro deste universo de diversidade, porque a gente sabe que diversidade não é só bom para o negócio, mas ele aumenta, ele melhora o clima organizacional, são equipes muito mais humanas, ele aumenta o alcance do nosso produto, do nosso serviço, faz a gente repensar possibilidades de caminhos mais potentes para onde a gente quer ir andar enquanto negócio e enquanto empresa, né, enquanto organização. Mas empresas inteligentes de verdade estão indo muito além da empregabilidade. Empregabilidade é uma das formas da gente pensar em temáticas dessa amplitude, né? A gente pode ir muito além. Eu só vou citar 2 exemplos que aconteceram recentemente, que a Transemprego é parceira e a minha consultoria ajudou a desenvolver para 2 empresas bem legais. A gente desenvolveu recentemente com a Casa e Vídeo o primeiro programa exclusivo de trainees para pessoas trans, e é um programa muito legal, porque a única exigência era que a pessoa tivesse ensino médio.
sabendo que essas pessoas trans têm dificuldade, muitas vezes, de acessibilidade, né? Porque são exclusas aí do seio familiar, são ejetadas do sistema educacional, então tem dificuldade dessa inserção, consequentemente, no mercado de trabalho. Então, a única exigência desse curso, desse programa de trainees que a gente fez com a Casa e Vídeo, era ter ensino médio. E durante 2 anos, essas pessoas vão passar por todas as vagas dentro da Casa e Vídeo. Durante esses 2 anos, a Casa e Vídeo vai pagar uma faculdade de gestão comercial para esses profissionais trans que entraram, e após 2 anos, essas pessoas vão sair sendo contratadas como subgerentes, ou seja, num grau de gerência ainda dentro da Casa e Vídeo. Então, olha que legal, quando uma empresa entende o recorte da excludência, faz a empregabilidade, faz a capacitação através da educação e termina colocando a pessoa não numa vaga de base. Então, olha que lindo o processo que se faz em 2 anos, entendendo toda uma demanda, né? O segundo case que eu trago, eu poderia fazer vários para vocês, mas como o nosso tempo é curto hoje, é o caso da EDP, né? A EDP, junto com o Senai, junto com a Transemprego, com a Integra, a minha consultoria, ela acabou criando a primeira escola de eletricistas trans do Brasil, né? A gente teve uma turma em Guarulhos com 16 pessoas, uma turma lá em Serra, no Espírito Santo, e a gente capacitou essas pessoas, a grande maioria que vinha da prostituição, e não da prostituição escolhida, da prostituição que você era obrigada, imputada como única forma, porque você não conseguia, tempos atrás, outra possibilidade de emprego. Hoje é difícil mesmo com a Transemprego, mas era muito mais difícil há tempos atrás. Então, ela entendeu esse recorte, pegou pessoas que não tinham essa oportunidade, capacitou através de uma certificação Senai, entende? E fez com que essas pessoas, e a gente já conseguiu uma empregabilidade dessas pessoas, se não direta na EDP, através das parceiras da EDP, de quase 90% dessas pessoas contratadas, né? Então, quando a gente começa a falar dessas amplitudes, entende? A gente começa a ver o nosso papel como agente dessa mudança de construção deste novo mundo, tá bom, meus amores? Eu vou pedir só para a Super Sabrina passar um videozinho que eu trouxe para vocês, que é um videozinho que mostra na prática a mudança através dessas histórias aí, desse monte de coisas que a gente acabou fazendo, e de como você vê que com ações práticas, seja de abrir vagas, seja de você criar potência, seja de criar grupos de voluntariados, seja da gente ampliar esses horizontes, a gente consegue transformar esse mundo melhor. Aqui vocês vão conhecer algumas historinhas, são algumas historinhas assim, bem curtinhas, de pessoas que foram empregadas neste ano que passou através da Transemprego, e vão escutar um recadinho da Super Márcia Rocha e da nossa super cofundadora Laerte Coutinho. Vou transferir então para o ao vivo o vídeo, tá bom? Tá bom. Em 2013, quando surgiu a Transempregos, nós não tínhamos a menor ideia de como ia ser, do que ia acontecer. Nós tínhamos a certeza de que ia ser muito pouca gente contratada, que ia ser muito difícil, né, Laerte? O problema principal a ser enfrentado é um problema de existência, quer dizer, um problema de desumanização da pessoa trans. De não admitir um lugar digno e um lugar dentro da sociedade. Vem mudando aos poucos, né? As empresas cada vez mais se conscientizando. E hoje veio crescendo e depois, 2017, a Maitê vindo junto, empurrando adiante, a coisa explodiu, né? E hoje chegou onde chegou, que nós jamais imaginaríamos. E o trabalho, como a Laerte disse, não é simplesmente colocar essa pessoa, é preparar também o ambiente de trabalho para que essas pessoas, que esses profissionais trans com competências das mais diversas possíveis possam trabalhar em qualquer ramo, em qualquer tamanho de empresa, né? A gente tem diversidade tanto em empresas quanto no nosso banco de talentos, né? Inclusive, tem muitas histórias, porque o povo não sabe muitas vezes que a Transemprego é no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Confere com a gente um pouco desse monte de pessoinhas que vocês estão ajudando a mudar junto com essa ponte com a Transemprego. Eu sou residente de Campinas, de Sabará, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, moro no Rio de Janeiro, de Uberaba, Minas Gerais, Teresina, estado do Piauí, Recife, Pernambuco, da Zona Leste de São Paulo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Florianópolis, Santa Catarina. Hoje eu tenho o meu trabalho por conta da Transemprego. Eu sou a primeira mulher trans da Pernod. Eu trabalho aqui na JR. Eu trabalho atualmente com remuneração e benefícios. Assistente de operações. Agente de atendimento em uma startup. Eu tô
hoje há 7 meses numa empresa, trabalhando no home office. É a maior contabilidade do Brasil. Eu sou advogada na área de empresas e direitos humanos de Tosene Freire Advogados. Trabalho na área de controle de qualidade na indústria de alimentos. Consegui já 2 empregos através do Transempregos. Inclusive, estou em um deles atualmente, na multinacional Piso, trabalhando na área de design. Eu já consegui trabalho, emprego através da Transempregos. Publiquei vagas, como recrutadora. E o que na verdade me ajudou mesmo a ferramenta foi através de um curso. Eu fiz uma oficina na época no Google. Eu consegui uma bolsa de estudos. Hoje eu faço pós-graduação em marketing estratégico. Fiz cursos de inglês pela Transempregos. Fiz curso de back, front-ends, análise e desenvolvimento de sistemas. Eu me senti acolhida, desde o processo seletivo eu me senti acolhida, respeitada, me senti aceita. Hoje eu trabalho na área de Customer Service, que é uma área que eu sou apaixonada. Faço uma MBA, graças a outros empregos. Ele vem transformando a minha vida e acredito que de muitas pessoas, e que vai transformar a vida de milhares de pessoas trans aí, não só no Brasil, mas pelo mundo. Em 2021, quando eu estava procurando minha recolocação no mercado de trabalho, numa empresa privada, eu acabei vendo uma vaga pelo Transempregos e mandei meu currículo e fui aprovado na vaga, E hoje eu trabalho numa startup, graças a Transemprego, essa ponte que a Transemprego fez com a empresa. Hoje eu consigo ser consultora de negócios, ser recolocada novamente no mercado de trabalho. E principalmente entender que esse é um lugar em que eu posso estar. Mostrar para as outras pessoas que a gente pode, a gente deve estar onde a gente quiser. Estou aqui para agradecer infinitamente, em especial porque eu sou uma mãe que vejo 2 portas fechadas para minha filha. Para além de trans, ela é autista, então vocês pegaram essas 2 portas e escancararam. É um site muito importante, principalmente com a gente que sofre muito nessa questão. Era uma oportunidade que até então era inédita para mim, Sem vocês, sei que isso não estaria acontecendo hoje. Pela primeira vez, eu tô numa empresa que não brinca com o fato de eu ser um homem trans. Entrar pela Transempregos tem total diferença. Eles não me veem como no meu nome feminino nem no feminino. Eu já entrei na empresa como Vitor. Se não fosse essa plataforma, eu tenho certeza que eu ia entrar na empresa de uma outra forma. Muito obrigada, Transempregos. Pelas oportunidades. Por me fazer conhecer empresas mais humanas. Foi a Transempregos que me trouxe um mundo novo. Vocês salvam vidas. Cara, esse projeto da Transempregos mudou minha vida. Uma vida mais digna, uma vida melhor. E que vocês cresçam a cada dia e continuem transformando outras vidas. O poder de transformação existe. E a Transempregos é a prova disso. E ainda é pouco, nós precisamos mudar a forma como a sociedade nos vê pessoas trans. E é importante também que as pessoas trans entendam que esse é um caminho a ser trilhado, quer dizer, é o caminho da dignidade, é o caminho de ocupar um espaço que é nosso. E um espaço que só pode ser possível de ser ampliado, construindo essas pontes ainda mais potentes, se você que está nos assistindo vier com a gente. Então vem com a gente, porque juntos, juntas e juntos, a gente não é só mais forte não, a gente é imbatível. E o endereço está passando aqui embaixo, www.transempregos.com.br. Vem com a gente! Obrigada, Transempregos. Obrigada, Transempregos. Obrigada, Transempregos. Primeiro comentário aqui foi que, da Ana Calçada, falando que mulher fantástica, só falando verdade. E agora vamos para as perguntas, A primeira pergunta aqui que eu vou colocar aqui para publicar é: quais são as principais barreiras e mudanças que as empresas devem realizar para que as pessoas trans possam ser contratadas e não sofrerem preconceito no dia a dia? E quais ações elas devem realizar para conscientizar todos os colaboradores para o recebimento e acolhimento da população trans? Ixi, vamos dividir ela, porque minha cabeça já não funciona para uma pergunta tão longa, A primeira são as principais ações, Que é isso. As barreiras de mudança. As principais barreiras de mudança. Eu acho que as principais barreiras de mudança é a gente quebrar esses... Quem que perguntou mesmo, Sá? Esse aqui não colocou o nome, tá anônimo. Não colocou o nome. Mas as principais barreiras são essas que a gente tem da gente... Eu falo que meu trabalho hoje em dia, nessas empresas, que eu trabalho, resumindo, é ensinar a gente a não ter medo de gente, ser ponte nesses abismos que existem de desigualdades, sejam sociais, econômicas, raciais, enfim, desses terrores que foram colocados, A gente criou
uma humanidade, né, que ao invés de nos aproximar enquanto humanos, ela acabou nos afastando enquanto humanidade, né? A gente criou uma série de filtros que a gente acreditou serem inteligentes, e a gente começou a ver que não eram tão inteligentes assim, né? Que esses filtros já vieram cheios de viés, já vieram cheios de condicionamentos que foram impostos do que a gente achava, que tipo, preto uma pessoa preta é menos inteligente, que uma mulher não consegue, porque vai ter filho e não consegue ser uma pessoa que trabalha numa alta performance aí, na média e alta gestão. Então a gente já criou que pessoas trans se prostituem, então são menos qualificadas e não podem estar no mercado. Então a gente já criou esses comportamentos, né, esses estigmas, esses vieses. Então acho que o primeiro trabalho é a gente desmistificar esses lugares, né, da gente tirar esses lugares de que é assim. Não, não é. E mesmo os lugares que são, muitas dessas pessoas estão condicionadas nesses lugares pela força desses estereótipos que foram colocados em cima desde que a pessoa nasce, desde que ela se identifica, desde que é mulher, desde que quando você nasce mulher, você já nasce com medo. Você já nasce com medo da roupa que você vai escolher, você já nasce com medo de tipo, eu não posso ir nessa rua à noite, eu tenho que pegar uma rua que é um caminho mais longo, mas é mais iluminado, senão eu vou sofrer violência. Você acha que já vai ser estuprada no banheiro da tua empresa. Então você já nasce com este medo só por ser mulher, porque a gente sabe o índice de feminicídio que acontece diariamente, de estupros que acontecem diariamente, de casos sem soluções que acontecem. Então, quando você já nasce mulher num país como o nosso, você já sabe o medo de ser mulher. Independente da tua classe. Se você for uma mulher preta, é pior. Se você for uma mulher que seja periférica, vai ser pior. Se você for uma mulher migrante, vai ser pior. Se for uma mulher trans, vai sofrer mais. Então, estes lugares que a gente tem que quebrar, entende, de novos discursos e novas possibilidades, né? De dizer que sim, existem pessoas competentes que podem ocupar, e se a tua empresa quer os melhores talentos, ele tem que abrir filtros de seleção e recrutamento que cada vez mais não sigam esses vieses que a gente imputa e foi ensinado desde que a gente nasceu, ou até antes da gente nascer, né? Porque antes de nascer, a gente já é colocada nessa maquininha que já vem com tudo pronto, né? A gente já tem um tipo de religião que você vai ter que ter, meninos vão usar essa cor, meninas vão ter essa profissão, tem algumas famílias que até com quem ela ia casar, então a gente já tem uma série de códigos que são impostos antes mesmo de você entrar lá 9 meses nadando em líquido amniótico e aparecer no mundo. Então, acho que a primeira lugar que a gente tem que quebrar, né, gente, é justamente esse lugar de possibilidades. É dizer que a menina, sim, pode ser qualquer coisa, ela pode ser astronauta se ela quiser, que uma pessoa trans tendo competência, ela pode estar fazendo plano de carreira dentro das nossas empresas, que essas especificidades, elas não delegam o grau de competência de uma pessoa, mas ao mesmo tempo essas especificidades tornam que cada pessoa seja única, né, dentro daquilo que a gente está querendo para o nosso momento dentro da nossa empresa. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e acho que um segundo ponto, assim, para ficar em cima só de 2 pontos, né, é que as pessoas têm que ter essa noção de que nada começa comigo e termina comigo, né, e que também não depende só das empresas e da sociedade fazer essa mudança, seja através de lei, seja através de entrar no ano político, através de política, seja através da empresa que tem obrigação de fazer esses processos. Não, essa obrigação é nossa também. Enquanto a gente no micro, né, os CPFs que compõem o CNPJ também não formos agente da mudança que a gente deseja, a gente não consegue mudar a sociedade como a gente quer, né? Saiu recentemente uma pesquisa aí do Fórum Mundial, mostrando, né, que vai demorar 267 anos para a gente ter igualdade salarial entre gêneros. Não estou nem falando entre gêneros, eu estou falando salarial, de pessoas em iguais competências, de homens e mulheres com iguais competências de soft skills e hard skills, com o mesmo nível de senioridade. Vai demorar 267 anos se a gente continuar nessa velocidade, com essas ações afirmativas, com este número de empresas apoiando. Então, para ter igualdade salarial, gente, quem que quer esperar 267 anos para receber o mesmo? Para receber o mesmo, executando a mesma função, no mesmo grau de senioridade. Imagine as outras questões, quando a gente botar raça, quando a gente botar identidade de gênero, quando a gente botar a questão de... A gente tem leis, há 30 anos a gente tem uma lei, né, que é a lei aí de pessoas com deficiências há mais de 30 anos, 24% de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, e mesmo com lei obrigatória para um número X de pessoas ter um número de pessoas com deficiência, até hoje, em 30 anos, a gente conseguiu colocar 1% desses 24% em emprego formal, e normalmente emprego de base, não pessoas em média e alta gestão, entende? Então a gente tem muito que mudar, porque nem lei muda.
É por isso que a gente que é micro também tem que mudar. Então, acho que seguindo esses dois caminhos, eu acho que a gente consegue uma abertura e uma aceleração nesses processos, porque eu tenho 51 anos, eu vou viver até 120 nessa, mas mesmo assim, eu quero acelerar esse processo de mudança. Eu não quero que demore tanto tempo, eu não quero que minhas sobrinhas, o pessoal, né, que está nascendo agora, tenha que viver isso, entende? Eu quero, inclusive, falir a transemprego, que a gente não seja mais nem necessária nessa vida, nessa. Então, é isso. E a segunda parte era o quê da pergunta? A segunda parte é as ações que devem ser realizadas para conscientizar, né, o recebimento dessas pessoas e acolhimento das pessoas presas. Você acabou falando exatamente essa conscientização, viés inconsciente. Informação, conversa. Entender que somos todos seres humanos, tem que né, olhar com amor, gente. E essa conscientização tem que ser direto, né? Não é tipo, eu fiz uma palestra na Semana da Visibilidade Trans, eu fiz uma palestra lá na Consciência Negra, não, é constante. Aprendizado tem que ser constante, porque toda hora... Vocês não veem, por exemplo, olha, o Pix. O Pix é uma palavra que ninguém sabia até 2020, ela nasceu em 2020, parece que a gente usa tanto Pix, né, porque você fala, me manda um Pix de aniversário, a gente usa Pix, parece que Pix a gente já nasceu com o Pix na boca, e não nasceu, o Pix nasceu em novembro de 2020 nasceu o Pix. Né? Então, toda hora surge uma palavra nova aí no universo econômico, a sigla que no meu tempo era GLS, hoje a gente fala de LGBTQICAPF2K+, olha, hoje em dia a sigla não para de crescer, então tudo vai ampliando, porque quanto mais a gente se conhece enquanto humano, mais vai ficando o caminho, não complexo, mas vai ficando mais potente, porque nós somos 8 bilhões de pessoas quase no mundo, então nós somos 8 bilhões de diversidades, de pessoas atravessadas por uma série de camadas, de marcadores, de posições, de hierarquias, de papéis sociais que cada pessoa cumpre nessa vida, né? Então, o nosso ensinar e aprendizado tem que ser constante, né? Eu acredito muito, eu sou professora também da ABERJ, de vários cursos, e eu acredito muito no lifelong learning, né? Que é este processo contínuo de aprendizado, né? A gente veio de uma época, eu vim dessa época, que você fazia um curso e esse curso você seguia a vida inteira. Então, você era engenheiro, você só sabia de engenharia para a vida inteira. Hoje em dia não se mantém, porque o engenheiro tem que saber de informática, tem que saber os programas, usar software, tem que saber dos recursos, não basta. Um médico não pode, ele tem que saber como operar usando computador, usando robô junto, não dá mais para ser só médico. Né? A gente tem que ter uma série de outras competências, por isso que eu falo que o aprendizado tem que ser constante. E se o aprendizado nosso, enquanto pessoa, tem que ser constante, o aprendizado também dentro das empresas tem que ser constante para este letramento, para essa preparação, para essa amplitude. Ser humano não nasceu para ter limite, né? Ser humano nasceu... Limite é bom no cartão de crédito quando a gente não tem dinheiro, né, gente? Ser humano nasceu para ser fronteira, a gente nasceu para expandir, para saber as nossas potências. Tem uma mulher incrível que ela se chama... eu sou péssima de nome, mas ela se chama, aquela que é da moda, a Coco Chanel, sabe a Coco Chanel? Que ela revolucionou a moda, tudo. Ela tem uma frase que eu li esses dias, ela fala assim, nessa vida a gente pode ser duas coisas. A primeira é ser quem a gente é, e a segunda é ser quem a gente quiser. Mas para ser quem a gente quiser, a gente tem que saber quem a gente é. Ninguém consegue ser quem quiser se não souber quem é. Então, acho que esse processo de autodescoberta, desse lifelong learning, tem que ser constante na nossa vida, na empresa, para a gente estar sempre procurando melhorar, entende? Melhorar enquanto negócio, melhorar enquanto os nossos serviços, os nossos acessos, as nossas conversas nessa nossa rede de stakeholders, nessa capilaridade, porque a Unimed não é só a Unimed atende pessoas no Brasil inteiro, pessoas no Brasil que já é gigante, que falam línguas diferentes, dialetos diferentes, com necessidades específicas diferentes, conversas com classes sociais diferentes. Então, quer dizer, a diversidade já é a Unimed. Né? A diversidade já tem que estar aqui dentro, porque a razão de vocês existirem, atender esse público de maneira a que todo mundo consiga um atendimento de qualidade, ao mesmo tempo que todo mundo se sinta parte deste grande universo, né? Então, não é à toa que aí, eu tô lendo aqui atrás do que além de ser Great Place to Work, 2001 é a 7ª melhor empresa para trabalhar no Rio de Janeiro, não é isso, Sá? Então, a gente tem que batalhar para chegar na primeira aí, né, Sá? É isso. Essa é a visão, né? Vamos lá. Tem mais algumas perguntas aqui. Falando sobre benefícios de licença parental, como as empresas têm lidado com os homens gays quando a adoção de crianças, e eles estão concedendo licença de mais de 5 dias, ou o grande número de processos judiciais para garantir essa licença maior? Eu acho que tem meio e meio termo. Eu acho que
tem muito processo acontecendo, porque a maioria das empresas está fechadas, entende? Agora, em licença parental, quando a gente fala licença para os dois, entende? A gente fala licença para as duas pessoas de igual maneira. A gente fala, por exemplo, teve um caso, agora tem nome, essa pessoa também não tem nome. Não, é para escolher, no caso, os dois tiram licença ao mesmo tempo, é isso? No caso das licenças paternidade, ou se, por exemplo, eles trabalharem na mesma empresa, pode escolher se for na mesma empresa. Se for a pessoa trabalhar na mesma empresa, pode se escolher quem que vai tirar a licença, por exemplo, parental e tudo, ou tipo, olha, você tira os primeiros 3 meses e eu fico os outros 3 meses, então, ou vai intercalando. Essa relação é uma conversa que se existe de maneira totalmente quando os dois estão na mesma empresa. Mas, por exemplo, a gente teve um caso recentemente de uma empresa que é bem avançada em questões de pessoas trans, né, e que essas pessoas se conheceram lá dentro, né, começaram um relacionamento lá dentro, este homem trans e essa mulher trans lá dentro, eles já estavam há 3 anos fazendo o plano de carreira, quando a situação dele já estava boa, inclusive financeiramente, e já solidificada dentro da empresa, decidiram ter um filho. Ele é um homem trans, ele que gerou a criança dentro do útero, e ele já tinha feito uma mastectomia, né, a retirada dos seios, ele já tinha feito a retirada dos seios, então quem vai amamentar a criança está para nascer agora, quem vai amamentar a criança é essa mulher trans. Então, neste caso, por exemplo, nessa empresa, a licença paternidade é de 30 dias e a licença maternidade é de 120 dias. Então, neste caso, quem que fica com a licença de 30 dias e quem que fica com a de 120? Quem gestou ou quem vai amamentar? Então, lá é um problema de compliance nessa empresa hoje em dia, porque eles não pensaram na caso de uma licença parentalidade, como fica esse caso. Então, cada empresa está seguindo o seu caminho, mas em casos assim, por exemplo, empresas que já pensam de maneira humana, entende? Normalmente, inclusive dentro da mesma empresa, eles têm oferecido essa opção, ou de ficar os 3 primeiros meses um e os 3 primeiros meses outra pessoa, entende? Para não perder, para os 2 funcionários não saírem 2 funcionários de uma vez só, ou tem casos de empresas, como a gente vê, por exemplo, como o Boticário, como a gente vê em algumas empresas, que as 2 pessoas tiram conjuntamente, entende? Se reorganiza, né? E aí tem uma pessoa que perguntou exatamente isso. Exemplos de grandes empresas que são efetivamente inclusivas. Então, tem várias, tem essas que eu falei da Salesforce, no Brasil a gente tem Boticário, a gente tem Natura seguindo essa mesma linha, a gente tem a Atento que está seguindo caminhos bem interessantes, a gente tem a ThoughtWorks que é maravilhosa, que está fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo em termos de diversidade e inclusão. A gente tem muita empresa que está fazendo coisas de maneira muito acertada, assim, está fazendo projetos muito incríveis, entende? A própria EDP está já buscando esse caminho dessa horizontalidade, está buscando caminhos que sejam mais buscando equidade. Então, a gente tem empresas que estão pensando de maneira muito construtiva, assertiva e dando uma boa acelerada nisso que a gente, que trabalha com essa temática e criando esses espaços mais humanos, estejam tentando. Mas tem muita empresa. Lá no site da Transemprego, você encontra, inclusive, todas as empresas parceiras da Transempregos lá dentro do site e várias delas mostrando os cases dessas empresas, os desenvolvimentos, tanto em termos de benefícios, como em termos de cases que deram certos através de construções para além de empregabilidade. Então, lá você encontra todos esses cases também, pode ficar à vontade para acessar. Aí outra pergunta, primeiro um elogio, né? Um espetáculo de ser humano e palestra, uma verdadeira aula, não apenas sobre o mercado de trabalho trans, mas o mercado de trabalho e a vida de uma maneira macro. Gostaria de saber se existe algum projeto de lei que preveja a criação de cotas para a contratação de pessoas trans. Tem projetos de leis, né? São específicos dentro das câmaras estaduais, câmaras locais, né? Do município, então tem projetos específicos acontecendo, né? Aqui em São Paulo tem um que é onde eu estou acontecendo, que já passou por várias instâncias aí, já passou pelas coordenadorias, pela Câmara de Cidadania, tem a de Justiça, ele passa por várias instâncias antes da aprovação e de se colocar para votação, então tem vários lugares, né? Fora do país a gente tem vários locais, né? Então que 1% das cotas das vagas seja destinada, principalmente quando a empresa seja pública e ela faça esse tipo de contratação, que 1% das cotas, a gente vê muito, a gente acabou de ver, o Ministério Público do Trabalho abriu cotas também de 1% para pessoas indígenas e 1% também para pessoas trans, entende, dentro dos concursos, do último concurso, que inclusive eu vou participar como julgadora. Então a gente vê essa abertura, entendendo, logicamente, né, que tem que ser feita discriminações, que a gente chama de discriminação positiva,
positiva, né? Essas ações afirmativas a gente chama, mas pode fazer isso? Sim, inclusive está no corpo de lei, né? A lei nossa permite que discriminações positivas, que é entendendo que alguns grupos têm dificuldade de acesso, você discrimina positivamente para acelerar esse processo, para a gente buscar essa tal equidade que a gente deseja, e quem sabe um dia a gente fale na tal igualdade e até numa meritocracia que não seja fake news, né? Então tem acontecido, a gente não tem nenhuma lei específica com relação ao universo privado, de empresas privadas e obrigação de empresas privadas com relação à contratação ou cota de obrigação para pessoas, seja por ser, por conta de identidade e orientação, a gente não tem, mas em empresas públicas já tem vários projetos sendo colocados, nenhum ainda aprovado, mas a gente já conseguiu aí que o Ministério e vários concursos de universidades e concursos públicos já tenham essas cotas dentro aí dos seus chamamentos para que as pessoas se candidatem e comecem a participar, né? A outra pergunta é... A última, hein, gente? A última! Eu tenho que sair porque eu tenho outro evento. Então, vamos lá, deixa eu fazer aqui. O que está faltando para que as empresas comecem a mudar? Eu acho que está faltando a gente se conscientizar de que diversidade, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de humanidade. Diversidade não é um favor, diversidade não é falar de grupos, né? A gente que trabalha com empresas, a gente que acha que diversidade é esses grupos de afinidade, né? Falar de diversidade é falar de LGBT, é falar de pessoas com deficiência, é falar de gênero, é falar de raça. Não, diversidade é falar de humanidade, é isso que a gente tem que entender, né? Nós todos somos, que nem eu falei, 8 bilhões de pessoas, somos 8 bilhões de diversidades. Então, empresas que ainda não entenderam que o melhor de uma empresa não são seus produtos e serviços, né? Para mim, uma empresa só deveria existir se tivesse bons produtos e serviços, inclusive, né? Empresas é o que ela é, além de bons produtos e serviços. Empresa só deveria valer justamente pelo alcance que esses produtos e serviços atingem na mudança da construção deste mundo que a gente deseja, que é este mundo com mais equidade, e que esse mundo fosse para todo mundo, né? A gente não pode ter um mundo que seja bom só para mim, só para a Sabrina, só para vocês que estão aqui conversando com a gente. Tem que ser um mundo que seja bom não só para a gente, não só para as pessoas que a gente conhece, mas seja bom até para aqueles 8 bilhões de pessoas que a gente nunca vai ter a chance de ver neste mundo. Então tem que fechar essa matemática desse jeito, né? Eu li uma frase esses dias de uma escritora chamada Djanira Silva, e ela tem uma frase bem legal que ela fala assim, nessa vida, a gente acha que a gente é o que a gente junta, né? O dinheiro que a gente junta, as roupas que a gente junta, os cursos que a gente junta, as viagens que a gente junta, os amores que a gente junta, mas não! Unimed, a gente é justamente o contrário. A gente, enquanto ser humano, não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Uma empresa também, ela tem que ser aquilo que ela espalha. Então, acho que o que está faltando é essa autoconsciência, entende? De criar um capitalismo mais humanizado. Quando eu falo de empresas humanizadas, eu falo de um capitalismo mais humanizado. O que é um capitalismo mais humanizado? É um capitalismo que, para o acionista ganhar, não precisa o resto da sua rede perder ou todo mundo perder para o acionista ganhar. O acionista pode ganhar um pouquinho menos para que outras pessoas também ganhem. Quando eu falo de um capitalismo humanizado, eu falo isso. Quando eu falo de uma empresa humanizada, eu estou falando de uma empresa que tem a consciência dos seus processos de atração e retenção com ambientes saudáveis. Para que as pessoas não tenham burnout cada vez mais cedo, não tenha gente tendo AVC com 20 anos de idade, para que uma pessoa não fique matando a outra, para que a gente estabeleça um clima que não fique favorecendo aquela competição estúpida. Competição que eu digo, aquela que tipo, não, olha, tem uma vaga, se joga 10 lá, 9 morreram, joga fora os 9, contrata outros 9, porque aqui é uma carnificina, né, que a gente só via lá na época que jogava as pessoas com os corpos lá para os leões, lá em Roma, na Grécia Antiga, que acontecia essas coisas. Não, não é isso, né? Quando a gente fala de empresas inteligentes, a gente está falando de empresas que estimulam o que a gente tem. E o que a gente tem de melhor enquanto humano? Não é a competição, é a colaboração, que estimula esse espírito de colaboração, onde a gente aprenda um com o outro, nesse aprendizado contínuo, que nem eu falei para vocês, que tem que ser frequente. Então, eu acho que o que está faltando é essa consciência de que empresas não são bons produtos e bons serviços somente, para mim isso é obrigação, que empresas são o que elas constroem, o que elas deixam, as marcas que elas impingem na aceleração desse processo para chegar perto deste mundo ideal, deste mundo mais humano para todo mundo. E eu acho que empresas que estão entendendo, porque empresas, na minha opinião, que nem falam de diversidade e de sustentabilidade, são empresas que 10 anos não precisam mais falar porque não vão mais existir.
né? Porque falar de diversidade é falar de gente. Mesmo que a tua empresa seja 90% tecnológica, os 10% de humanos são o que constrói, ainda hoje, pelo menos, esses 90% de tecnologia. Então, é sempre sobre gente vendendo para outras pessoas, seja ideia, seja serviços, etc. Por isso que gente ainda é o que a gente está buscando. A gente já está falando, ninguém conseguiu chegar ainda neste lugar da Revolução 5.0, né? A gente vem de uma Revolução Tecnológica 4.0, a gente fala de uma Revolução Humana, que é 5.0, e a gente está muito longe de chegar nela. Porque só vai conseguir ter um mundo melhor se for colocando de maneira mais humanas e criando pontes para que todo mundo possa participar e não criando mais abismos ainda em desigualdades que já existem tão grandes, né? Então, eu acho que o que falta é essa conscientização para além do capital e essa humanização em termos da gente perder medo de gente, né? Acho que a gente não pode ter mais medo de gente. Eu vejo muita gente com medo. Eu não sei lidar com pessoas trans, eu tenho medo de ser preconceituoso, eu tenho medo de falar alguma coisa, eu não sei lidar com pessoas com deficiência, eu não sei lidar com pessoas migrantes, daí como eu não sei lidar, eu prefiro não lidar. Então, eu não vejo pessoas querendo criar pontes, entende? A gente tem que parar com isso, entende? Ninguém sabe nada, também ninguém sabe tudo, entende? Então, a gente tem que saber que a gente está aprendendo, e neste aprendizado, a gente tem que estar cada vez mais constante e saber que é, sim, responsabilidade da empresa, e é, sim, principalmente também, não existe empresa ideal no mundo ainda, e eu trabalho com muita empresa, porque não existe humano ideal. O dia que a gente for melhor como humanidade, a gente vai ter empresas melhores e vai ter sociedades melhores, né, gente? Tá faltando essa consciência, na minha opinião, né? Ela tá acontecendo, tem empresas seguindo um ótimo caminho, mas ainda são poucas perto da multidão que a gente tem que ser, né? Verdade. Ó, Maitê, já te admirava demais, te sigo no LinkedIn, já vi suas reportagens, sigo o que você vem trabalhando, e a admiração só aumentou, tá cheio de elogio aqui, como se o tempo tá curto aí. Gratidão, né, por você estar aqui, por você estar partilhando o que você falou, assim, se todo mundo que assistiu essa palestra, se falar para 3 pessoas, a gente já tem aí aquele filme que fala da corrente do bem, né? De fazer essa transformação, de ser uma ponte. Então, vamos lá, gente, ó. Quem está aqui no ao vivo, quem vai assistir, é isso, a gente precisa falar mais sobre isso, está aberto. Então, Maitê, ó, gratidão, que você tenha muito sucesso, que o seu propósito só expanda, que a gente consiga, aí, de fato, fazer essa questão da equidade, da inclusão das pessoas trans. Espero, em breve, contar o nosso case da Unimed, tá bom? Vai ser ótimo, eu quero fazer parte, inclusive, desse case, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que tem um jeitinho Unimed de fazer, eu acho que vocês já têm um jeito de vocês construírem algumas coisas, né? Eu vejo isso na relação com clientes, eu vejo isso nas proposições que vocês tentam, da maneira que vocês podem, na velocidade que vocês conseguem impingir, mas vocês já têm uma característica dentro da cultura organizacional de vocês, que é muito já com a cara da Unimed. Então, acho que aproveitem essas premiações, não só de Great Place to Work, de um lugar incrível para se trabalhar, mas para ampliar isso, né? Acho que vocês têm uma frente muito grande, que nem eu falei, pelo menos no Sul, onde é a minha terra, e lá em Curitiba, que vocês são muito fortes. Eu acho que vocês têm uma corresponsabilidade, vocês podem ser essas pessoas que vão não só fazer internamente, mas vão fazer com que outras pessoas que já são conectadas a vocês também tenham essa consciência para a gente ter essa amplitude, né? Então, conta comigo, estamos juntas, né? Sá, todo mundo que está aqui, e vamos seguindo essa jornada, né? Que a gente vá um passo depois do outro, porque se tem que ter uma competição, é da gente com a gente mesmo, né? Hoje a gente tem que ser um pouquinho melhor do que a gente era ontem, né? Essa é a única competição que é um pouco mais saudável. As outras a gente deixa para a gente ser colaborativo e não competitivo, né? É isso, Maitê, muito obrigada. Muito sucesso para você. Eu vou encerrar aqui o nosso evento. Beijo, tudo de bom. E a gente se encontra por aí, com certeza. Então é isso, pessoal. Agradeço demais quem esteve aqui no online ao vivo com a gente. Foi o que a Maitê falou, né? A gente tem que ser o agente de transformação também. Muitas pessoas falando aqui, Sabrina, como é que, perguntando para a Maitê, no caso, né? Qual é a sugestão para trabalharmos as pessoas perderem esse medo do diferente? A gente está buscando exatamente no programa aqui de diversidade e inclusão, com essas palestras, trazendo pessoas de fora, trazendo também os nossos representantes para falar sobre esse assunto, para que as pessoas entendam a importância da diferença, né? E da importância do nosso papel também para que a gente tenha essa equidade na empresa, e a empresa está começando a fazer esse movimento. Então, a Karine comentou aqui também, né, que encontro incrível, conversa necessária, Maitê com essa desenvoltura para se comunicar,
cria um podcast para você, com certeza ela já deve ter, ela é super atuante no LinkedIn e no Instagram, depois eu vou passar o contato delas para vocês seguirem, para a gente poder sempre aprender a ouvir. A Transemprego também tem, né, a página dela no Instagram e no LinkedIn, é bom a gente sempre estar acompanhando essas pessoas que já são influencer, ela é top voice, então ela está sempre trazendo esse lugar de fala sobre esses conteúdos que fazem com que a gente entenda mais essa questão da equidade e diversidade e da inclusão. Parabéns pela palestra, vários exemplos que a gente não se dá conta nesse universo, tipo de benefícios empregatícios, das novas construções familiares, do uso do banheiro, licença parental, o que está faltando, isso que ela fez, né, já falou, o que está faltando para as empresas começarem a mudar. Precisa de cada um de nós, né? Então, convido vocês que estão aqui, para quem não faz parte do comitê, venha fazer. A gente está exatamente pensando, nesse momento agora, em como fazer o acolhimento das pessoas trans. A gente fechou uma parceria aí com a Transemprego, mas a gente precisa também trabalhar a casa para se preparar para esse momento. Então, é isso. A gente encerra a live de hoje, né, mercado de trabalho para pessoas trans. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem com a equipe de vocês. A gente vai disponibilizar essa live no Workplace e no Dom também, para que mais pessoas possam assistir. E essa é mais uma ação do Programa de Diversidade e Inclusão. Em breve teremos outra palestra e desejo tudo de bom para vocês, que vocês consigam fazer parte cada vez mais do nosso programa, acompanhar, se desenvolver, para que seja mais, como disse a Maitê, mais uma ponte aqui dentro e fora da Unimed. Grande beijo, boa tarde a todos e a todas.